Olá meu irmão, olá minha irmã, este é o canal Palavra de Vida e eu sou o presbítero Adalto. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco da Palavra de Deus e fazermos a nossa oração do dia. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe este vídeo, ative o sininho e vamos participar e fortalecer o elo da maior corrente de oração já vista. Então meus irmãos, eu quero falar com vocês o que está em Atos 15. Diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Aí vamos para o 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para desconsiderar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando-os os corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Agora vamos lá para o 28. Na verdade, pareceu-nos bem o Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo nenhum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, e dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, esse trecho ele fala sobre o momento em que o Evangelho estava sendo difundido entre os gentios, ou seja, aqueles que não eram da religiosidade judaica, e naturalmente, como eram estrangeiros, gregos, enfim, toda aquela miscigenação de pessoas, depois que houve a dispersão do povo judeu, eles se misturaram com várias pessoas, então eles pregavam o Evangelho, e aquelas outras pessoas, eles tinham alguns outros costumes, e um deles que o povo judaico tinha era a circuncisão. Mas os gentios não tinham esse hábito. E havia uma grande discussão naquele momento sobre a necessidade de circuncidá-los para que eles pudessem ter a salvação. E Paulo e Barnabé já tinham falado sobre isso e, enfim, se resolveu fazer uma primeira assembleia para discutir o assunto. Em dado momento, eles resolvem assim: olha, nós fomos salvos pela fé e nós não podemos exigir dos outros além do que aquilo que nem nós podemos fazer. E outra coisa, isto é relevante, em outras palavras, isso é relevante para o reino de Deus? Isso é uma coisa da lei. E nesse sentido, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele afirmou o seguinte: por meio daquela reunião, o Espírito Santo direcionou eles a não impor mais encargo algum, senão aquelas que são necessárias. Então, que é se afastar das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação e entre outras coisas. Mas
o que nós precisamos saber é o seguinte: naquela ocasião, essas eram as coisas mais relevantes. E hoje eu volto a falar a mesma coisa. Agora, pois, por que tentamos a Deus pondo sobre os nossos irmãos, que até estão começando na fé, um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos colocado sobre muitos cristãos um jugo demasiadamente pesado, como por exemplo, afirmar que, olha, se você vestir tal roupa, você não vai ser salvo. E vou dizer assim, uma roupa que, embora seja decente, mas as pessoas dizem que você não vai ser salvo. É lógico que nós não estamos falando aqui de uma roupa indecente. Existiam igrejas, talvez até existam algumas igrejas, que elas afirmam que se a mulher colocar calça comprida, ela não vai ser salva, porque se consubstanciam na palavra de Deus, que diz assim: a mulher não deve vestir roupa de homem. Mas nesse sentido, ela quer dizer outra coisa, ela não quer dizer a roupa propriamente dita, é ter os comportamentos de homem. Vocês sabem muito bem aonde eu quero chegar. O comportamento do homem. E o homem não deve vestir a roupa de mulher. É o comportamento de uma mulher que o homem não pode ter, segundo a Bíblia. É o entendimento que eu tenho. Então, nesse sentido, às vezes a gente exige demais das pessoas. E, meu irmão, você está aqui, veio à igreja, mas você está usando boné. E talvez por uma questão ética, não era para usar um boné, mas isso não vai atrapalhar muita coisa, não. Porque às vezes aquele que está de boné, está de gorro na igreja, o coração dele está mais voltado para Deus do que aquele que está de terno, gravata, todo engomadinho. E a gente vê muito exemplo disso aí e se surpreende muito, né? Então, meu querido, minha querida, eu quero orar junto contigo nesse sentido. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu uno a minha fé com a fé do teu filho, da tua filha. E queremos, Senhor, tomar como exemplo o episódio que ocorreu, Senhor, outrora. E, Senhor, nos dê um espírito, Senhor, de compreensão e não de condenação. Queremos, Senhor, fazer a tua vontade e queremos suportar os outros irmãos, queremos dar suporte a eles. Queremos, Senhor, que não sejamos nós que falemos o que ele deve e o que não deve fazer, mas que seja o teu Espírito Santo, porque, Senhor, não é da tua vontade, Senhor, que nós coloquemos sobre nossos irmãos um jugo demasiadamente pesado, porque nós também não suportamos jugos demasiadamente pesados. Às vezes, meu Deus, o que é fácil para a gente é difícil para o nosso irmão, e o que é fácil para o nosso irmão é difícil para a gente. Queremos então, Senhor, te pedir que, antes de tudo, que não fiquemos só nas nossas palavras, mas que tu, por intermédio do Espírito Santo, venha, Senhor, nos dar o direcionamento que nós precisamos, Senhor, para agir com nossos irmãos, com nossos amigos, para sermos tuas testemunhas, sem envergonhar o Evangelho. Precisamos, Senhor, desse direcionamento teu, e não sejamos nós, Senhor, pedra de tropeço na tua casa. Meu querido irmão, minha querida irmã. Então, meu irmão, minha irmã, deixe seu pedido de oração, compartilhe esta mensagem. Vamos orar todos os dias. Eu fiquei uns 2 ou 3 dias aí sem postar nenhum vídeo, porque eu tive um problema técnico aqui dos meus equipamentos, mas nós vamos voltar à atividade. E compartilhe o vídeo, ative o sininho, inscreva-se no canal. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Amém.